Nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma espécie de resumo, mas não necessariamente contando todas as partes. Eu diria que mais reflexões sobre esse livro aqui que eu acabei de ler, que chama Terra dos Homens, acredito que dá pra ver daí, de Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se é assim se pronuncia, mas o nome é francês, o autor é francês, então pode pesquisar depois a pronúncia desse nome. Esse livro, ele trata de algo bem filosófico, eu diria. Só que a partir das vivências desse autor. Então, começando, contextualizando tudo, esse autor, ele é escritor, obviamente, filósofo, e ele era aviador. E ele foi aviador ali pela época da década de 1930. Então, era uma época que o voo, a aviação, ele ainda estava nascendo, digamos assim, tá? E por conta de estar nascendo a aviação ainda, ela era muito insegura. Então, era uma aventura, todo voo que ele fazia era uma aventura. E isso ele vai contar em todas as histórias dele. Esse autor, também uma curiosidade, ele é o mesmo autor do livro do Pequeno Príncipe. Tem ele também, que é esse amarelinho, que é da mesma editora, que também acontece em uma das viagens do mesmo autor. Então, vai acontecer no Saara. E a maior história, digamos que o maior ponto, né, desse livro ali, o ápice, é no deserto do Saara também. Então esse livro ele veio antes do Pequeno Príncipe e ele vai trazer o Pequeno Príncipe ali como se fosse outra viagem que ele fez, ou até uma dessas viagens que ele vai contando ali, só que ele não aprofunda muito. Então, numa dessas reflexões dele durante as viagens, ele vai trazer ali a ideia do Pequeno Príncipe. Esse livro aqui, eu diria que ele é muito mais aprofundado, logicamente, porque o Pequeno Príncipe é um livro, digamos, infantil. Ele não traz muita reflexão muito forte sobre a vida. E esse livro aqui ele tenta trazer bastante isso. Ele vai começar o livro trazendo, ó, Siri, viajando na maionese, trazendo a questão da aviação. Então, a importância da aviação e como ela molda os homens que eram pilotos naquela época. E acredito que até hoje não mudou bastante na questão tecnológica, é muito mais seguro, só que molda também porque é uma perspectiva diferente de ver o mundo. E isso é a primeira coisa que ele traz na primeira história dele, que é quando ele foi batizado ali para voar. Então ele estava esperando para pegar o primeiro voo dele, que ele ia ser piloto, para a Espanha. Então, nesse voo, ele já vai contando como que é a perspectiva, como que é viajar ali num avião que tem pouco espaço para pessoas, então ele está levando cargas. Isso também é um negócio interessante de falar. Ele trabalhava nessa aviação postal, então ele sempre trabalhava levando ali encomendas ou para a Europa, da França para a Europa, ou da França para a África, ou da França para a América do Sul. Principalmente para a América do Sul. Ele fala América, mas todas as histórias que tem dentro do livro que são maiores, assim, que ele descreve mais, acontecem na América do Sul, principalmente na Argentina e no Chile. Nesse primeiro voo dele, ele já explica a paixão dele pela aviação. E ele traz principalmente a questão do ponto de vista. E nisso ele começa a trazer uma reflexão sobre como o ponto de vista muda a perspectiva de vida das pessoas. Então, eu vejo a vida de uma forma, tenho uma perspectiva de vida para um objetivo. Ele, como aviador, vê a vida de uma outra forma e tem uma perspectiva para outro sentido. Só que qual que é a perspectiva que ele quer trazer? É da visão limitada das pessoas. Então, eu aqui hoje, com a minha vivência, eu vou ter uma visão limitada sobre tráfego. Vou pegar uma palavra na minha cabeça agora aleatória. E essa visão sobre tráfego, ela é com base no que eu sei, no que eu já estudei, e etc. Eu não estou vendo a partir disso numa visão macro de onde surgiu o tráfego, etc. Então, não estou tendo outras visões, é só a minha visão, digamos assim. Ele vai ter uma visão diferente, porque ele está vendo a partir de outro ponto de vista. E ele trata disso na questão da vida, só que falando da natureza. E o primeiro ponto que ele traz é o que as pessoas da Terra, então a pessoa no chão, digamos assim, ela consegue enxergar e o que ele lá de cima consegue ver. No avião, ele consegue ver muito mais coisas. Ele vê coisas que as pessoas nem imaginam que existe. Ele vê as coisas que estão lá jogadas num canto
que às vezes é uma fonte, um oásis, uma cachoeira, e ninguém nunca chegou lá. A maioria das pessoas nem sabe que aquilo lá tá lá, de fato. E ele conta nessa história, nessa reflexão, a história de uma rainha que ela era muito má pro seu reino, etc. Só que ela queria ter certeza disso. Então, ela pegou, pediu para os seus servos organizarem uma excursão com ela pelo reino, para ela ver se realmente todo mundo odiava ela ou se ela era uma boa rainha. O que que os servos fizeram? Eles arrumaram as estradas em que a rainha ia passar e pegaram pessoas, pagaram essas pessoas, para elas fingirem que estavam felizes nessa estrada principal onde a rainha ia passar. Então ela passou, tá todo mundo feliz, ela achou que ela era uma boa rainha, quando na verdade não, porque se entrasse um pouquinho mais para dentro, onde a carruagem da rainha não ia passar, a vida era horrível. Então ela maltratava ali, digamos assim, os súditos dela. E isso ele traz para essa visão de que a pessoa que passa ali, onde a carruagem passa, ela não tem noção de que para dentro, 2, 3, 4, 5 quilômetros para dentro, tem uma fonte, tem uma cachoeira, tem um negócio muito bonito que a natureza preserva ali para as pessoas e as pessoas não vão lá desbravar e descobrir. E ele do avião, ele consegue ver isso e começa a descobrir esse mundo novo que Deus guardou para ele. Ele fala que o Criador guardou para ele. Então, esse é o contexto, digamos, da primeira viagem. A segunda parte do livro, ele já começa a falar de outras pessoas. Então, ele começa a contar da desbravação da pelos voos. Então, ele conta a história do cara que fez o primeiro trajeto para o deserto do Saara. Depois, ele vai lá e vai contar a história do amigo dele que fez o primeiro trajeto para o Chile. E esse mesmo cara, ele pegou e foi tentar descobrir uma nova passagem pelos Andes. E nisso, ele começou a sobrevoar ali a 5.000, 4.000 pés, que era a altura que o avião dele conseguia. E o avião dele congelou no meio da Cordilheira dos Andes. Ele caiu e ele pensou assim: olha, se eu ficar aqui, é certo que eu vou morrer. Se eu continuar caminhando, pelo menos eu vou morrer mais perto de alguém. Tipo, é uma questão muito dura, eu diria, para os dias de hoje, né? A geração mimimi, ela nunca pensaria nisso. Acredito que a geração mimimi, primeiramente, não iria sozinho num voo pro gelo, literalmente uma situação de perigo muito absurda. E se fosse, cairia lá e morreria reclamando de Deus, né? Nunca acreditou em Deus, se fala, diz que é ateu, mas reclamaria disso quando caísse o avião dela. Nesse trajeto que esse cara foi voltando, ele começou a alucinar ali normalmente, porque ficou sem comer, sem beber nada. E como era no gelo, o corpo dele começou a entrar numa hipotermia. Ele falava que os pés dele estavam inchando, e ele disse que para caminhar um pouquinho mais, ele ia lá e afrouxava as botinas. Então ele afrouxava os calçados dele, porque começava a apertar, e continuava caminhando, continuava caminhando. E ele falava que ele sempre tentava olhar para o chão, para não ficar olhando para frente, ter alguma alucinação, alguma coisa, porque a mente dele era a maior inimiga dele. Ela sempre tentava jogar ele pra baixo, trazer ele, aqui tu tá caminhando, fica aí, morre aí, ninguém vai dar foto de ti, etc. E ele sempre lembrando, não, eu tenho que voltar, porque eu deixei a minha esposa e a minha filha me esperando. Então ele sempre trazendo essa questão do porquê eu estou fazendo isso. E isso vai dar noção pro livro todo. Então, nos outros episódios, o autor também vai trazer essa questão de dar sentido para a vida. E para dar sentido para a vida, tem que ser algo além da pessoa. Tem uma frase que esse amigo dele, que chama Gun Laumet, não sei se eu pronunciei certo, mas também não importa, que ele fala que se quero ser homem, eu tenho que servir a algo maior do que eu. Então esse cara, ele servia quem? A nação dele e principalmente a família dele, que ele considerava muito maior do que isso. Então ele voltou, continuou caminhando, ele meio que desmaiou, algum pessoal encontrou ele num bosque e depois levaram ele para Córdoba, que é onde esse amigo dele, o Antônio, estava lá. E nisso ele começou a contar a história. E aí já traz bastante reflexão do livro, né? Eu gostei bastante dessa parte. Só que não acaba, isso aí é a metade do livro. E ele começa a trazer outras histórias que é voos dele, onde o principal, eu diria que é o ápice do livro, é um voo que eles estão indo para o Egito e eles se desviam ali da rota por causa de uma tempestade, o avião para de funcionar direito e ele não sabe se ele passou ou não do Rio Nilo, e nisso ele se perde nas coordenadas. Nesse voo, tava apenas ele, que era o piloto, o Antônio, e o mecânico dele, que era o Prevost. Eu não ia aguentar não fazer essa piada, né? Mas, Cardinale Prevost, Sancta Ecclesia Romana. ah, Ele e esse mecânico, viajando, tiveram esse desvio de rota, voltando pra história, esse desvio de rota, e uma turbina do avião começou a falhar e pegar fogo.
E nisso eles já viram para fazer um pouso de emergência. Tava de noite, então eles estavam todo errado ali, eles não sabiam onde é que eles estavam, tinham se perdido, etc. E estavam principalmente fora da rota. Eu tô falando muito tavo, né? Eles estavam, só notei já na autoescuta. Eles estavam muito fora da rota e isso era a pior coisa, eu diria. Porque se eles estivessem na rota certa, alguém passaria depois, um, 2 dias depois, e já encontraria eles. Só que o maior medo deles era o quê? Eles caíram ali e estavam muito fora da rota. Então ninguém ia encontrar eles. Eles já estavam com isso na cabeça. Se eles ficassem ali, eles iam morrer ali. Então, no primeiro dia, eles só arrumam as coisas que eles têm de mantimentos. Então, se eu não me engano, eles tinham meio litro de café, um pouco de vinho, vinagre e uma laranja, umas maçã e umas bolachinhas. Então, eles tinham isso para viver ali 7 dias até alguém encontrar eles. Nisso, eles pensaram que, olha, se a gente não caminhar, não vai ter muito o que fazer aqui, tá? Nós vamos morrer aqui mesmo. Então, no primeiro dia, amanheceu, eles se botaram ali a caminhar, foram deixando rastros para achar o avião de novo, o resto do avião que tinha sobrado. Foram caminhando, caminharam 30 e poucos quilômetros, não acharam nada, voltaram pro avião. Passaram a noite, fizeram uma fogueira ali para ver se alguém via eles de noite. Nada. Acordaram no outro dia de manhã, tomaram um pouquinho do restante do vinho que tinha lá e acabou o líquido deles. Então agora eles só tinham umas bolachas e uma laranja, que ia ser comida no outro dia de noite. Nesse segundo dia, o Prevost falou que não queria ir caminhar, porque é só se cansar e não ia adiantar nada. E o outro, que é o Antônio, falou: Não, eu vou caminhar porque eu quero ver se eu acho alguma coisa, porque a gente pode encontrar alguém que nos ajude, etc. Ele estava muito esperançoso ainda. Ele vai, e nessa ida ele começa a ter muita, mas muita alucinação, porque ele já estava com fome, já estava quase 48 horas sem tomar nada direito. E nisso ele começa a imaginar a gazela correndo, gente caminhando, oásis. E ele pensa assim: Olha, não posso ser traído pela minha mente. Ele começa a olhar, andar só olhando para baixo. E eu me lembrei do livro da imitação de Cristo, que ele fala que os monges, eu não me lembro qual monge específico, tem um santo específico, que quando ele entrou no mosteiro, ele só foi saber como que eram o vitral de cima da capela 3 anos depois, porque ele ficava só olhando para baixo para não dar abertura às tentações. Olha que louco isso. E daí eu achei muito massa essa questão de como dominar realmente para te não ir caindo em alucinação também, porque a tentação ela não deixa de ser isso. Isso eu já tô trazendo coisas pra minha vida, tá? Não tem isso no livro, mas eu me lembrei desse detalhe. Daí eu anotei aqui no Obsidian. Outro detalhe é que ele chega, caminha mais uns 30 quilômetros, volta pro avião, e quando ele tá voltando, ele vê o Prevost, lá o mecânico, que ele fez uma fogueira de novo, e ele enxerga mais pessoas junto com ele. Então ele já vai correndo. Nossa, não sei o que. Fulano, 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 tem gente aí, encontraram a gente. E não tem nada. Então, tá, se desaba. Nisso ele meio que perde a fé, já acabou pra ele, posso morrer aqui, etc, e já era. Aí o que que ele pega e faz? Ele se senta, eles racham a laranja que tinha, então aqui estamos no segundo dia à noite, e ele começa a fazer várias reflexões da importância de uma laranja. E ele traz pra vida isso de uma maneira muito boa, o cara traz umas reflexões filosóficas muito boas. E depois eles comem, e ele fica ali refletindo, eles tentam não conversar para eles não cair num desgosto também, porque senão eles iam começar a reclamar, etc. Os dois ficam em silêncio, pensando no que eles poderiam fazer. Nessa noite, como eles não tinham mais água, eles tentaram fazer o quê? Pegar o paraquedas dele, o que sobrou, colocar estendido na areia para pegar o orvalho e depois no outro dia tomar esse orvalho. Resumo, ele passou a noite, de manhã eles foram tomar o bendito orvalho, o negócio meio que estava contaminado pelo material do paraquedas, quase morreram vomitando, só piorou a situação. Nesse dia, eles viram que provavelmente ninguém mais ia encontrar eles ali. Os dois saíram caminhando e eles combinaram, ó, vamos, a hora que nós acharmos que não dá mais, a gente deita e fica ali mesmo. Se alguém encontrar, encontrou, se não encontrar, morremos. E nisso, nessa caminhada, ele vai trazendo a questão de quantas pessoas que ele deixou esperando. Tanto os soldados, tanto as pessoas das cidades que ele estava levando suprimentos, tanto a esposa dele, tanto a avó dele, ele começa a contar toda a família dele, e aí entra a questão do livro, tá? Que é Terra dos Homens. Por que que é Terra dos Homens? Porque a Terra, ela é povoada de homens e homens diferentes. Então ele começa a contar várias histórias da vida dele, com camponeses, com gente que trabalhou, com pessoas que ele viu lá trabalhando, que eram poloneses lá
na França, na parte da Revolução Industrial, forçado, etc. Depois voltando para a Polônia num trem. Ele vai contando essa história e vai mostrando que todas essas pessoas, elas tinham um motivo maior do que elas para fazer alguma coisa. E por isso, elas não se entregavam para a morte, digamos assim. Elas estavam fazendo todas as coisas por um motivo específico e esse motivo dava sentido à vida delas. E ele traz a frase que ele retoma o livro todo, que é a mesma coisa que dá sentido à vida, dá sentido à morte. Então, se a pessoa vive por algo, ela também morre por aquele algo. Isso eu achei interessante, com o nosso sentido maior, maior, obviamente, tá? Não tô falando aqui na questão do prazer. Nessa caminhada deles, eles vão caminhando, eles caminham às vezes 1 km, 100, caminham 200 metros, 600, se deitam, e vão caminhando, caminhando, até que eles avistam um beduíno, seria um árabe ali com um camelo, caminhando, meio que fazendo eu vou chamar de uma romaria, mas ele estava fazendo indo para algum lugar. Um camelo com bastante suprimento e toda a parte de barraca, etc. dele. E eles começam a gritar, mas eles não conseguiam mais gritar, porque as cordas vocais dele já estavam secas. Imagina, eles já estavam há muito mais de 50 horas sem tomar nenhum líquido direito e estavam com o corpo totalmente desidratado. Eles achavam que eles estavam gritando, mas não conseguiam. Então eles estavam torcendo para fazer sinal, balançar paraquedas pro cara ver eles. No final, o cara vê eles, começa a vir para eles, eles se ajoelham no chão, eles não conseguem mais nem caminhar. O cara entrega a água para eles, eles começam a tomar aquilo ali como se fosse um bicho. O cara até se apavora. E aí ele começa a fazer uma reflexão sobre a importância da água, etc. Volta naquela questão das coisas simples, assim como ele trouxe da laranja. Ele volta, conta mais umas histórias de mais alguns homens, digamos assim, e o livro acaba nisso, tá? Ele meio que traz sempre essa questão do sentido da vida de alguém. Então, por que que alguém está fazendo algo? O nome do livro, Terra dos Homens, se dá a quantidade de homens que ele está contando ali, né? São todos homens diferentes e têm o mesmo sentido na história. E também eu acredito que as reflexões que ele traz são muito pertinentes se tu conseguir trazer para o teu cenário. Então, trazer para a tua vida ali. Em alguns pontos ele é bem, eu diria que uma coisa mais TL, mas tem uma coisa, eu trago TL ali por causa dessa questão de marxismo, etc, porque ele vai sempre trazendo que, cara, pobre daquelas pessoas, que elas não tiveram a condição, etc. Só que ele traz algo que eu gostei, principalmente na questão do pensamento positivo. Aquela questão, daquela parte da história, que eles estão ali lutando contra a própria mente deles, nas alucinações, etc. Ele fala que não adianta ficar otimista, porque o otimismo ele vai te iludir até tu morrer. Então tu tem que saber o que tu quer de verdade e ter um sentido para ir atrás de alguma coisa. Então se acontecer alguma coisa errada, que nem o caso deles ali, que acontecia várias vezes, várias coisas erradas, eles quase morriam várias vezes. Qual que é o sentido de estar ali? De não, por exemplo, caiu o avião, beleza, vamos ficar sentado aqui, ou vamos se matar os dois. Então eles podiam ter se matado. Qual que era o sentido deles tentar viver? É porque tinha algo maior. E é essa questão que ele traz no livro, sempre ter um sentido maior do que nós mesmos para poder lutar de verdade e ter êxito nas coisas. Essa é a minha aula barra comentário desse livro. Espero que não tenha ficado muito enrolado, porque eu não fiz nenhum roteiro para isso. Vim só trazendo comentários da minha mente, porque eu terminei de ler o livro hoje. O livro é bem pequeno, tem em torno de umas 200 e poucas páginas, eu acredito. Mas esse foi o contexto que eu consegui tirar e exprimir nessa mini aula, digamos assim.